Olá, meus irmãos, vamos despertar com Deus nesse dia. E hoje eu quero começar com vocês uma leitura de um livro muito fácil de entender, que traz grandes lições de pessoas que passaram por grandes dificuldades, mas também que tiveram grandes bênçãos de Deus, grandes livramentos, e que escreveram poesias, que escreveram salmos, que muitas vezes nesses salmos refletem o amor de Deus, a justiça de Deus, mas também tem salmos que são de adoração a Deus. Em diversos salmos você vai ver o salmista louvando a Deus, chamando o povo para glorificar a Deus. Em alguns salmos você vai ver os salmistas pedindo a misericórdia, pedindo que Deus o socorra. Em alguns salmos você vai ver o salmista bendizendo ao Senhor, falando da grandeza de Deus. É sobre isso que nós vamos falar. O livro de Salmos contém 150 salmos. Tem vários autores que vai ser falado neles, porém tem alguns que são desconhecidos. Mas eu vou estar compartilhando com vocês os salmos. Sabe por quê? Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei pelos salmos e depois pelos provérbios, porque eu achei mais fácil de entender. E aos poucos eu fui começando a ler outros livros. Ainda hoje, eu tenho dificuldade de ler algumas coisas. Eu procuro ajuda de quem entende, né? Mas tem coisas na Bíblia que Deus fala particularmente comigo, e tem coisas na Bíblia que Deus fala particularmente com alguém. Porém, a palavra de Deus tem a mensagem central que o Senhor está passando para todos nós. E o que eu quero despertar em você, né? Porque a palavra é de Deus, não é minha. Mas eu tenho o desejo de compartilhar essa palavra, essa riqueza, e que você sinta esse desejo, essa vontade de conhecer mais do Senhor. E esse é o melhor, é a melhor instrução de todas. Esse é o melhor caminho, quando nós buscamos entender, quando nós buscamos aprender do Senhor pela palavra de Deus, que é a profecia escrita por autores inspirados pelo Espírito Santo. Essa Bíblia, a Bíblia é sagrada, ela foi escrita por homens, sim, mas foi escrita por homens inspirados por Deus. E eu quero compartilhar com vocês. E por que eu pensei nos Salmos? Porque para mim foi mais fácil e me fez despertar, a palavra é despertar, o desejo de ler, de buscar mais de Deus, entendeu? E os Salmos, ele tem um entendimento melhor. Então, gente, se você ainda não leu, comece pelos Salmos. Não deixe de ler a Bíblia. Ela é a verdade. Hoje você pode. Tem tantos outros lugares, países, que muitos irmãos não podem ler a Bíblia. Não pode, gente. Você tem essa riqueza, você pode conhecer a verdade. Não endureça o seu coração. Ouça a palavra de Deus. Busque aprender mais da palavra de Deus. Nós, seres humanos, somos falhos. Mas essa aqui é a verdade. Essa é a única verdade. E é ela que você tem que buscar. Amém, meus irmãos? E hoje eu quero compartilhar com vocês o Salmo de número 1. Olha que lindo. Ele tem como título O Justo e os Ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Aleluia. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia, glórias a Deus. Nós já começamos com o Salmo 1. Ele vai falando a diferença de quem é justo, de quem busca o Senhor, de quem serve ao Senhor, e a diferença dos ímpios. Ele fala que aquele que é justo, ele vai ser comparado a uma árvore que é plantada junto ao rio, do lado do rio. Você pode passar em qualquer lugar, estiver uma seca, mas aquela árvore que está plantada junto ao rio, ela sempre vai estar verde. Toda aquela área que está próximo ao rio, ela vai estar sempre verde. Ou seja, aqueles que estão plantados no Senhor, aqueles que estão meditando de dia e de noite, na lei do Senhor. Cuidado, não acredite muito no que as pessoas falam. Não se inspire tanto em pessoas. Busque ao Senhor. Quando você receber algo de alguém que diz assim diz o Senhor, medite aqui e busque ao Senhor de joelhos, para Ele falar com você. Senhor, é isso que tu queres de mim? É assim. Tem muitas pessoas que estão decepcionadas e têm abandonado os caminhos do Senhor por conta de pessoas. Mas essas aí, elas já têm a sentença delas. Elas já têm o preço delas. E não cabe nem a mim, nem a você. E a nossa responsabilidade, a nossa obrigação é buscar no Senhor. Esse não nos decepciona, esse não nos abandona, esse não nos engana. Aleluia, glórias a Deus. E Ele não tem culpado por inocente. O seu amor é tremendo. A sua misericórdia é maravilhosa, é nova toda manhã. Mas a sua justiça é permanente. Aleluia, glórias a Deus. Então que nós venhamos buscar ser igual o justo. Que nós seremos, se nós servimos ao Senhor. Essa é a palavra. Se nós buscarmos ao Senhor, nós estaremos sempre conectados.
com Ele, nós sempre estaremos verdejantes. Nós sempre iremos dar frutos no tempo certo, porque nós estamos enraizados no Senhor. Aleluia. E ele fala, o Salmo 1 fala que nós temos que ter cuidado também para não sentar em algumas mesas. Se essa mesa desagrada ao Senhor, se essas palavras que estão sendo faladas nessa mesa desagrada ao Senhor, nós não podemos participar. Nós não podemos. Aquele que não se assenta na mesa dos escarnecedores, esse busca ser justo. Aleluia, glórias a Deus. Não se senta em qualquer mesa. Se essa mesa não edifica alguém, não edifica você, se essa mesa destrói vidas, você não tem que sentar nessa mesa. Aleluia. Decida hoje ser feliz. Que está falando aqui, feliz é o homem, feliz é a pessoa. Aleluia. Feliz é a pessoa que não anda segundo os conselhos dos ímpios, segundo os conselhos daqueles que não acreditam, que desprezam a lei do Senhor. Para esses, o Senhor vai resolver com eles. Mas nós, eu e você, nós temos que estar constantes, de dia e de noite, buscando no Senhor, de dia e de noite, adorando ao Senhor, de dia e de noite, se rendendo, reconhecendo que somos falhos, mas Ele é Deus, que somos até pecadores, mas Ele é fiel para perdoar, para nos renovar, porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele abomina, odeia o pecado, e o dia de largar é hoje, e aos poucos, é uma busca constante, é uma luta constante, mas se nós pedimos a ajuda do Senhor, Ele nos ajuda, e nós seremos como uma árvore verdinha todo o tempo, e que dá fruto no tempo certo, que nós não sejamos levados de um vento para outro, de um lado para outro, como com o vento. Os ímpios são assim, eles são levados de um lado para o outro, eles não têm direção, eles não sabem para onde ir, porque quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Mas eu e você, que queremos a eternidade, que queremos estar com o Senhor, nós estaremos sempre plantados, buscando de dia e de noite aprender mais, de dia e de noite se arrepender mais, de dia e de noite entregar mais, de dia e de noite fazer a vontade do Senhor. Esse é o primeiro salmo para minha e para a sua vida. Amém, meus irmãos? Transmita para mais alguém. E hoje é o primeiro dia. Nós vamos ler todos esses 50 salmos. Quando forem grandes, nós dividimos e vamos lendo todos os dias, porque para mim é uma honra ler a palavra do Senhor e compartilhar com mais alguém que tem esse desejo. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.